Olá! Nós estamos no meio do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre esses dois modelos, né, de comportamento, de conduta humana que o Paulo fala, que é Adão, né, o caminho adâmico, digamos assim, e o caminho cristão, um caminho, né, vivido, trazido, exemplificado por Jesus. E aí eu li um trecho, mas eu vou retomar alguns pedacinhos. Então ele fala assim, todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, ou seja, mesmo que a gente não tenha feito algo tão ruim, tão forte, um nível de desobediência tão alto, ainda assim, né, a gente está muito distante do que Jesus representa, né? E aí ele fala, então, mas não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Então ele está falando do dom como aquilo que é uma qualidade humana que nos leva a Deus, né? Diferenciando que assim, a consequência de buscar pelo caminho de Deus é diferente, não está na mesma medida. É muito legal essa percepção, porque às vezes a gente vê em algumas concepções religiosas mesmo, né? O bem e o mal tendo o mesmo peso, como se fossem iguais, né? A gente vê isso nos filmes também, né? O poder dos heróis do bem é praticamente o mesmo, ou às vezes menos até, por um período da narrativa do filme, do que o poder do mal. E aqui, acho que Paulo já antevê que não é isso. O bem e o mal, eles não têm o mesmo patamar. Eles não estão em equilíbrio, ora um, ora outro que está atuando. Não, é muito mais do que isso, né? E aí ele lembra de novo, né? Aquilo que a gente falou sobre, né, não ter pecado antes da lei. Mas ele traz aqui também, se pela falta de um só a multidão morreu, está falando de Adão, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus, se derramaram sobre a multidão. Então, assim, se o modelo de comportamento de Adão atingiu a humanidade como um todo, Jesus também vai atingir. É que a gente ainda não está vendo, né? Muitas vezes a perspectiva é super pessimista, dizendo, olha, como o mundo está ruim. É que a gente está olhando só por um lado, né? O lado da matéria, o lado do imediato. A gente não está enxergando, primeiro, assim, né? A quantidade de movimentos, de ações, de experiências que a espiritualidade maior vem nos trazendo, vem cuidando de nós. E por outro lado, essa percepção do mal como sendo dominante também é uma forma de ingratidão nossa. E a gente esquece de escolher, de agradecer, de perceber essa natureza que está ao nosso redor. É como se na saúde a gente esquecesse que a gente tem essa bênção da saúde para aprender e para trabalhar. Aí a hora que vem a doença a gente lembra um pouco, né, dos momentos de saúde. O problema é que muitas vezes na saúde a gente, por ter uma amplitude de ações maior, a gente se equivoca ainda mais, né? Mas Paulo está aqui mostrando para a gente que Jesus vai então atingir toda a multidão, de forma muito maior do que o mal já nos atingiu, né? Porque nós vamos aprender e vamos caminhar no bem, lógico. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação, né? Ou seja, resultou na justiça divina, no encontro com Deus, né? Estar em paz com Deus. Se com efeito pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só, ele repete um pouco, resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta. Bom, aqui essas repetições que ele faz não é à toa, né? É para marcar pra gente
que é mais do que as pessoas, né? Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa de Adão, se é que a gente vai olhar para ele só como pessoa, mas são os modelos. E o quanto o modelo do bem, né? O modelo do caminho de encontro com Deus é muito maior, tá? Muito além, né? E aí aqui ele vai finalizar o capítulo 5 lembrando da lei. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta. Então, teve que ter uma organização religiosa que definisse o que é certo e o que é errado, né? Para que a gente conseguisse ver o pecado. Mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Vou parar por aqui, porque essa frase já rende muita reflexão. Onde teve o pecado, onde tem o erro, a bondade divina, a misericórdia divina vem atuar para nos salvar, para nos ensinar, ela vem, né? Mas nós falamos mais disso semana que vem.